Ora, viva, boa tarde, bem-vindo ao Espaço Governação. Hoje é quinta-feira, voltamos a entrar em sua casa para um espaço de análise, como também o passeio em volta da governação nacional e internacional, mas o nosso país, não vamos sair tanto do espaço nacional e vamos olhar para sem compromisso entre partidos políticos na véspera das eleições. Há muitos partidos políticos que vão fazendo alguns casamentos não oficiais. Vimos antes de ontem, na província de Sofala, alguns partidos, no caso PDD, PIMO e alguns outros, que acabaram falando na imprensa que estão dispostos a apoiar o MDM para ganhar, ou melhor, durante o trabalho de eleições, trabalho sim, nas autarquias. Portanto, queremos entender muito bem como é que isto funciona em tempos de eleições, porque houve tempo e também houve espaço para que as coligações aparecessem. Segundo as informações que recebemos da CNE, foram 23 formações políticas, dentre partidos políticos, fala-se número 18, depois disso temos duas coligações e mais três movimentos, nesse caso movimentos associados, que depositaram as suas inscrições. Entretanto, há aqui aparecimento de alguns movimentos políticos, que alguns nem chegaram a se inscrever, mas sim a comprometer-se com alguns outros partidos amigos, no sentido de garantirem a melhor pujança, melhor voto em outubro. Queremos perceber se isto é legal ou não, como é que isto acontece. Mas também vamos olhar para o Cernic, que surpreende ao esclarecer o caso mais rápido, o rápido de raptos no país. Pela primeira vez, o Cernic conseguiu esclarecer um caso em menos de uma semana e também mostrou um cativeiro, isto na província de Maputo. Vamos também olhar para o debate sobre o Sistema Nacional de Educação que surge antes. Foram várias plataformas de debate, como também sugestões que foram aparecendo de técnicos, como também alguns visionários desta área e alguns também já experimentaram a direção nesta área vão sugerindo várias coisas. Sugere que uma mudança 100% a panorâmica em termos para esta altura, enquanto isso, dos nossos panelistas. Dércio, boa tarde, bem-vindo. Começo contigo. Boa tarde a si, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde a todos que nos assistem neste exato momento. O meu ponto prévio, e na verdade é uma preocupação que tenho registrado nas últimas 2 semanas, tem que ver com a fragilidade que existe na justiça moçambicana e está muito associado àquilo que é a vida, ao contexto político, social e econômico que se vive em Moçambique. Já na semana passada registrei, ouvi que um juiz foi detido pelo Gabinete de Combate à Corrupção na província de Maputo, alegadamente porque recebeu um dinheiro de suborno para facilitar um caso. E isso é preocupante quando começamos a ver a justiça também a engrenar nesse tipo de situações, porque já não confiamos se realmente os nossos casos serão bem conduzidos, se não tivermos dinheiro para facultar aos juízes para procederem com as questões. Mas também, hoje ou esta semana, também registramos a expulsão de uma procuradora, não é, da magistratura, alegadamente também porque facilitou a soltura de algum indivíduo que estava detido. Isto também é mais que preocupante, porque quando o indivíduo chega às celas e instrui-se um processo, então depois já aparecemos com essas questões de facilitações para solturas. É muito preocupante confiar nesta justiça que já deixa muito a desejar, já era muito questionada, mas como começamos a ver de forma prática essas questões e tornam-se públicas, torna-se mais preocupante confiar nesta justiça que tanto queremos que seja parcial no nosso país para que possamos resolver as questões deste país. Então, a justiça moçambicana está-me a preocupar neste momento e há necessidade de colocarmos a mão na consciência, porque é que estamos lá, se realmente estamos ou somos apologistas da justiça ou não, se não estamos a soltar pessoas sem fundamento. Então é muito preocupante. É uma questão que eu acho que deve ser muito bem refletida na atualidade. Já são 12 casos, em 2 semanas já são 12 casos a se registrarem, e isto é muito preocupante, na minha opinião,
e que é preciso discutir muito bem o que nós queremos da nossa justiça em Moçambique. Obrigado. Obrigado, Derson. Engenheiro, boa tarde, bem-vindo. Também o seu ponto preto. Muito boa tarde, telespectador. Boa tarde, maltas e os moçambicanos na diáspora. Boa tarde para os meus colegas do painel. Também boa tarde a si, o nosso moderador. Como ponto prévio, eu só queria apenas apresentar um protesto com alguma veemência. Eu acabei de aterrar agora no aeroporto internacional de Maputo, vindo, portanto, ido de Nampula, e constatei uma questão que, por uma questão, o imbuído de patriotismo e vontade de ver as coisas melhorar, eu quero, aqui, de forma pragmática, portanto, denunciar essa situação. Pode ser que não seja do conhecimento, portanto, dos gestores do aeroporto. Aeroportos de Maputo têm insuficiência de carrinhos, aqueles carrinhos que dão apoio, portanto, aos utentes para tramitar as bagagens. Ora, muito bem, não é a primeira vez que eu viajo, eu sou uma pessoa, pronto, por sinal que tenho viajado muitas vezes, e da última vez que eu viajei não havia este problema. Então, assim, questionei alguém daqueles trabalhadores internos aí do aeroporto, o que é que se terá passado, porque é que não há carrinhos. Foi-me dito a mim, não sei se é verdade, não vou pegar isto como um dado adquirido, que retiraram-se alguns carrinhos para o aeroporto de Vilanculos. Ora bem, essa é verdade, está errado, porque esta modalidade de gestão está errada. Porque isto é criar problema num sítio e resolver noutro sítio. A gestão não pode, de forma nenhuma, ser feita assim. Eu penso que para Vilanculos, se bateu a necessidade de carrinhos em Vilanculos, era preferível que a empresa de aeroportos comprasse e incrementasse carrinhos, portanto, via aquisição de carrinhos para Vilanculos e não diminuir de Maputo para Vilanculos. Eu digo isto porque realmente estavam aí uma dezena de pessoas a reclamar esta situação, maus serviços, né? De maneiras que eu peço que seja bem entendido, mais uma vez volto a dizer, imbuído com sentimento patriótico e vontade de ver as coisas melhorarem, que eu estou a apresentar essa situação, na perspectiva de que possivelmente os gestores sérios do aeroporto desconhecem essa situação. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Uma situação lamentável. Obrigado, engenheiro, Dr. Antônio Muxanga. Boa tarde, bem-vindo também ao seu ponto preto. Muito obrigado. Primeiro, quero agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, saudar os colegas do painel, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos, manifestar a minha solidariedade em relação ao assassinato do membro da Guarda Penitenciária assassinado em Namaás e do dançarino assassinado pela polícia numa das esquadras da cidade de Maputo. Tenho duas questões prévias, espero que a Regi possa colocar para eu não ir à frente, não estou a ver. Esta é uma imagem onde as pessoas estão a glorificar o presidente Inhosse por causa do seu trabalho. E quando chega este momento em que o helicóptero cria poeira, há um cidadão que pergunta, afinal o serviço dele é este? Para dizer que está a ver. Há atitudes que nós tomamos, pensamos que estamos a fazer boas coisas, quando estamos a furar as expectativas da população. O presidente Inhosse poderia ter chegado àquele canto ali de carro e não de helicóptero para não sujar as pessoas. Ali, pelo menos o presidente Inhosse deve ter arranjado menos voto em mais do que 25% daquelas pessoas. Pura e simplesmente porque quis usar helicóptero onde não devesse usar helicóptero. Um cidadão pergunta, quer dizer, o serviço dele é esse de andar por poeira na cara das pessoas, quer dizer, andar a enganar. Então, não fica bem. A segunda questão que eu tenho é uma circular da expansão geral das atividades econômicas, onde se solicita a uma casa de venda de bebidas para encerrar, alegadamente porque está próxima de uma escola. O que se sabe da tal casa, essa casa vende bebida há mais tempo, há mais de 20 anos. A escola foi aberta recentemente. Segundo, não se percebe qual é o interesse da inspetora-geral das atividades econômicas de perseguir os pequeninos e deixar os grandes. Porque o Hotel Cardoso tem um bar que vende bebidas, está a menos de 300 metros da Escola Josina Machel. O restaurante Cristal
vende bebidas, está a menos de 200 metros do Instituto Comercial, a antiga escola comercial. O Jardim dos Professores tem uma tasca que vende bebida que está a menos de 20 metros da escola Josina Machel. Então, o que nós pretendemos perceber é o que é que se passa com a nossa inspeção de atividades econômicas. A norma, quando foi aprovada, era para mandar tirar barracas, porque as barracas é que vendem bebida de consumo direto às crianças. Não são burger stores, não. Não são restaurantes, não são hotéis. Quererá dizer a inspetora-geral das atividades econômicas que as pessoas que projetaram o Hotel Cardoso, onde está, e as pessoas que projetaram a escola Josina Machel, onde está, não têm juízo. Ela é a única que sabe fazer cumprir as leis. E o Tribunal Administrativo da cidade de Maputo, incluindo a plenária do Tribunal Administrativo, ao se comportar desta maneira, que mensagem é que está nos a transmitir? A ser verdade, então, que se insere tudo. Eu estou disponível a colaborar com a Inspeção Geral das Atividades Econômicas. Vou entregar, desculpa, ao Ministro do Comércio a lista de todos os restaurantes e hotéis que estão próximos das escolas, para ele ter que encerrar. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos os pontos prévios e dizer também que estamos em direto do Facebook. Já temos alguns ligados. A Ineve Machado, por exemplo, o José Napaia e Alberto, neste caso o Reginaldo Simango, são os que vão marcando presença. E também podem, sim, debater, como também comentar conosco a partir do Facebook. Já disse que vamos debater sobre a questão dos casamentos ou as relações que vão existindo entre os partidos políticos neste momento das eleições, enquanto que não houve nenhum compromisso oficial para uma coligação ou algum casamento oficial, assim podemos dizer, politicamente, para que estes estejam juntos durante os processos. O que acontece é que há partidos que vão procurando, sim, os partidos que estão registrados para neste processo e vão, de alguma forma, oferecendo ali alguma amizade e prontificam-se a apoiar para que estes partidos, amigos, consigam ter espaços ou ganharem as eleições autárquicas, as sextas já programadas para 11 de outubro próximo. Falamos num exemplo claro da província de Sofala, onde o partido PDD, Renan Democrático e também ecologista prometeram ao MDM que vão se apoiar a nível nacional para que o MDM consiga assegurar maioritariamente os municípios do país. Sabe-se que o país tem 65 municípios e o MDM vai sim concorrer em alguns destes municípios. E também já vimos há duas semanas, se não me engano, foi há 2 semanas, o partido PIMO, que apareceu e prontificou-se também perante o presidente do mesmo Movimento Democrático de Moçambique, neste caso o Partido do Movimento Democrático de Moçambique, sobre este assunto. Nós queremos entender, deve começar contigo, este assunto. Falou de um nome que não é partido de Moçambique. Tudo bem, doutor Muxanga, a pergunta que lançaríamos para o Dersa, então, como é que isto acontece? É legal ou não estas relações que, em algum momento, são vistas, entre aspas, aparecendo nas vésperas das eleições? Houve tempo, sim, para os partidos coligarem-se e formarem um único movimento, mas o que vamos aparecer é que tem um que está em cima e alguns vão tentando, em algum momento, assegurar. Como é que isto funciona, na verdade? Primeiro, dizer que onde há casamento há prostituição, também há traições. O que eu estou a ver, neste caso até em algum momento, cheira-me prostituição política. Por exemplo, o senhor Massango apareceu na CNE a registrar o seu partido e agora já o partido dele já não concorre e ele quer se juntar ao MDM. Entretanto, há uma lista infinita de pessoas que ele andou a comprometer-se com elas que iam concorrer ao nome do partido dele. Agora, a questão é, se o Massango entra na lista do MDM, continua presidente do Partido Ecologista ou não, porque os outros querem usar o Partido Ecologista. Então, está a ficar claro aqui que o Massango prostituiu-se. Não fez nenhum namoro nem casamento político. Segundo,
o MDM recebeu no seu seio o senhor Vitano Singano. O senhor Vitano Singano tentou registrar um partido chamado Renamo Democrático. Isso foi recusado. O que foi registrado é Revolução Democrática. Mas quando sai fora, diz que é Renamo Democrática. Significa que o MDM está a violar crianças. Está-se a prostituir com crianças menores de 4 anos de idade. É prostituição grave que o MDM está a praticar. Então, o MDM tem que ter cuidado com os passos que está a dar nessas suas conquistas de namoro. Então, está a dizer que é ilegal o que estamos a assistir. Não, ainda não cheguei à legalidade. Quanto à legalidade, para aqueles partidos que ainda não se registraram e acham que podem integrar lista de outros partidos, esses estão dentro da sua legalidade. Agora, para uma pessoa tipo Vitano Singano, que tentou registrar um partido, esse partido foi recusado, mudou de nome, escreveu outro. Agora tem um dilema de não ter símbolos, porque os símbolos não podem ser fotografias de pessoas. E ele foi enganar um burro analfabeto que foi colocado como diretor nacional no Ministério da Justiça. E a negligente ministra da Justiça está a manter essa vergonha. O Vitano não vai concorrer usando a imagem do Lacama. Não vai acontecer isso. Nem a imagem de Matsangais. Em nenhum canto do mundo, as caras das pessoas já serviram como símbolos de partidos políticos. Portanto, o Vitano também não tem onde cair morto. E o MDM foi acolher um cadáver morto. Eu não sei onde é que o MDM chega com essas coisas. Mas isto aqui só demonstra uma coisa. Que o MDM é um partido de vigaristas. Mas essa questão do MDM, o MDM está a demonstrar que tentou de alguma forma coligar-se com a Renamo e a Renamo não abriu espaço. Nunca. Já vimos dois movimentos a acontecer na véspera mesmo. Não, ir reunir com alguém não significa coligação. Nós tivemos um acordo com o falecido David Simango, entre ele e Majimbir, para o MDM apoiar a Renamo nas assembleias municipais, em 7 assembleias. Ninguém cumpriu isso. E o Lutero não foi culpado por isso. Ele é que estragou a partida de Maputo. Nós sabemos de tudo isso. Por isso eu sempre vos chamei a atenção aqui sobre o comportamento do MDM. Eu solicitei que vocês fossem a Matola irem ler o que anda nas atas da votação municipal. O MDM faz. E tem que saber que aqui se faz e aqui se paga. Então está a começar a pagar um pouco da fatura das suas pertences. Eu já chamei a atenção que coligações de antílopes e macacos não funcionam. Porque os antílopes pensam de boa fé que os macacos são seus aliados, quando os macacos estão ali para andarem a comer os filhotes dos antílopes. Então, o MDM está a consumir o pão que o próprio MDM amassou. Não há espaço para nada aqui. E o MDM nem foi proibido. Queria coligar com a Renamo, com que nome? De que premissas? Quem disse? Onde é que se disse? O que se discutiu foi a aproximação dos partidos. Uma estratégia conjunta da oposição para arrancar o poder à Frelimo. Isso faz de várias maneiras. Cada qual pode concorrer na sua lista, mas eles, por exemplo, trocaram informações. Por exemplo, um partido potenciar, por exemplo, a recolha de editais no local X e o outro partido potenciar a recolha de editais no local X. E, no fim, os partidos trocarem a base de dados na contagem paralela. Nem isso, não chegou-se a discutir nada. O MDM agora que sente que está na fase terminal da doença que o próprio MDM criou, é que quer a Renamo. Ora, nós não somos não somos a sala de reanimação, nem somos sala de cuidados intensivos. Obrigado. Dercio, vamos lá ver isto na questão futura. Certo, temos as eleições para este ano, as autárquicas, mas depois, próximo ano, teremos as gerais. Vamos imaginar que estes partidos estão a demonstrar alguma fraternidade para com o MDM e alguns outros partidos, eu sei que o movimento vai continuar. Não estariam em algum momento a comprometer aqui alguma imagem, fidelidade para com os seus apoiantes? Eu penso que essa questão, principalmente, é que coloca
a oposição em Moçambique em fragilidade. Geralmente, quando tu sais para fora, fala-se da oposição, começa-se a falar muito mal da oposição. Parece ser uma oposição sem planos, sem fundamentos, sem agenda para o país. Quer dizer, por si, a oposição acaba marginalizando. Exatamente. Isto está a acontecer aí. É lamentável. Isto é marginalização da oposição. Nós não podemos permitir que isto esteja a acontecer. Uma situação muito carcada. Massango registrou o partido dele, ecologista, mas em contrapartida ele está na beira a apoiar o MDM. Isto mostra o quê em termos práticos e claros? Quer dizer que ele nem indivíduos tem para poder ir à concorrência. É um indivíduo que ele só tem um partido para fazer os trabalhos dele, fazer as coisas dele, mas ele não está comprometido com a mudança deste país. Porque quando nós tratamos de um partido político, nós temos que ter princípios. Tivemos a oportunidade de fazer coligação, antes mesmo de se registrar o partido, os partidos, para concorrer nas eleições. O que é que custou ele, como líder do partido dele, sentar com o MDM, por exemplo, e fazer esta aliança e registrar o nome do MDM, ele, com apoiantes dele, apoiar o MDM. Ele vai apoiar o MDM depois de registrar o partido dele para concorrer. Também é preciso termos de fiscalização e ordem nesse processo. Esse é um indivíduo que não sabe exatamente o que quer. Se tem pessoas, por exemplo, no partido dele, ecologista, onde é que estão essas pessoas? Com que base ele sai e deixa indivíduos, aqui em Maputo, por exemplo, vai para a beira, vai apoiar um outro partido? Ele precisa de quê? Então, está a dizer que estamos diante de um líder que quer praticar política, mas não é desconhece. líder, é preciso Nesse caso, do não indivíduo confundir. um indivíduo que existe um líder, depois existe um indivíduo que está aí a fazer suas coisas. quer praticar política, mas Liderar desconhece é um a processo política. complicado. Liderar significa você assumir responsabilidade. Esse indivíduo não está assumindo responsabilidade nenhuma. Qual é o plano dele que tem para o país com o partido dele? Dentro de pouco tempo nós vamos ter que apresentar um manifesto. E será que ele vai apresentar o manifesto do Partido Ecologista ou vai apresentar o partido do MDM? Há partidos que se registaram para ganhar dinheiro do Transit Fund. Depois do Transit Fund, partidos que existem para terem isenções, para irem buscar carros de segunda mão em Durban e virem vender aqui. O que está a acontecer agora é que as alfândegas fecharam esse cerco. Não conseguem tirar Transfund, não tem estratégia nenhuma de sobrevivência. Por isso, estão aí a andar de qualquer maneira. Vai cangar, basta viver. Esta maneira de fazer política é igual àquele cidadão que come lixo ali no contentor, dorme em qualquer sítio, onde sente que é preciso vermos aqui, é preciso vermos, e depois vou passar a palavra, mas eu gostaria de continuar dizendo o seguinte: nós não podemos continuar a fazer política assim. Que confiança nós estamos a dar para aquele que não está a nos dirigir? E depois a oposição fica ela toda marginalizada, porque estamos a dizer que é um indivíduo que anda dali para ali, depois está ali, não tem planos. E todos nós, como oposição, ficamos marginalizados. Mas eu penso que é uma postura que não se justifica. É do indivíduo que não sabe o que quer. Eu até arrisco a dizer que o Massango não tem membros para concorrer. Ninguém vai lhe eleger. Se você é pai de casa, deixa a sua casa, vai atender problemas de outra família. Quem vai tratar os seus problemas aqui? Eu arrisco dizer que eu não sei se ele está consciente de que ele está representando um partido. Ou o partido é ele. Porque também temos que entender isso aqui. Ou o partido é ele como pessoa, ou ele tem um conjunto de indivíduos que formam um partido. Porque, agindo desta forma, ele está nos mostrando que o partido é ele próprio. Ele toma decisões que ele quer, à medida que ele quer e quando ele quiser. Nós não podemos continuar a fazer esta política. Eu não gosto de falar sobre partidos diferentes, gosto de falar sobre minha situação. Mas quando isto abrange e fere a sensibilidade da oposição, é muito perigoso. Não podemos continuar a fazer isso. Nós temos que trazer aqui uma abordagem de construção de um país. Tivemos oportunidade. Nós vimos, por exemplo, há vários partidos que agora acham que querem apoiar o MDM. Nós vimos reuniões mesmo aqui em Maputo de Jacob Sibindo e Lutero Simão. Tem uma pergunta meio assim também. Por que MDM? Será que MDM tem essa fragilidade ou tem essa simpatia? Pronto, eu não sei. Eu prefiro não avançar nessa questão. O que eu vou dizer é que
cada indivíduo está livre de poder apoiar quem quiser, aliar-se a quem quiser, mediante os objetivos que tem. Agora, se escolhe o MDM, é porque provavelmente estão a ver a fragilidade que o MDM tem em relação à concorrência para essas eleições. Podemos perguntar por que não foram a Nova Democracia, por que não foram ao Renan, por que não foram a outro partido, por que estão a ir para o MDM? Estão a ver alguma coisa, estão a ver alguma oportunidade que podem ter para defender os seus interesses ali. Obrigado, engenheiro. Queremos ouvir a sua opinião no tocante a este assunto. É realmente uma questão que está a baralhar a cabeça dos moçambicanos, principalmente os que não entendem muito assim a política, só ficam atentos quando chega um momento como este, que é o momento de eleições. Afinal de contas, temos também alguns políticos que parecerem estar a misturar aqui as águas. Pronto, muito obrigado. Eu queria começar por dizer que, olha, todo este enredo que está a acontecer só dá vantagem ao Partido Frelimo. Pronto, queria começar a dizer por aí. Simpatizei-me com a explanação do deputado Muxanga quando esteve, portanto, a caracterizar, portanto, todo estas correrias que têm estado a acontecer. Penso que, se calhar, a opinião dele é que é mais certa. Penso que a análise do Dr. Muxanga é mais certa. Mas eu queria primeiro aqui particularizar uma questão que é a seguinte. Se tem notado, sempre no advento das eleições, na véspera das eleições, emergem muitos partidos já registrados, penso que desde o Acordo Geral de Paz, que durante o ano todo eles ficam na estiagem, ficam adormecidos, e quando aproxima-se pleitos eleitorais é que eles começam a aparecer e tentar fazer qualquer coisa. Ora, isto explica-se possivelmente, e é aí onde eu concordo com o Dr. Muxanga, que existe trust fund que os partidos registrados têm direito a receber, e se calhar é por ali, é para conseguir este fundo, por aí. E também para conseguir outras facilidades, como nomeadamente a inserção de alguns artigos de importação, que eu penso que agora está mais controlada, a autoridade tributária agora já controla muito isto. Então, esses interesses movem esses pequenos partidos, por um lado. Segundo, nota-se que existe um desespero por parte, principalmente de partidos que não têm muita expressão em Moçambique. Porque os partidos aqui com expressão, que são conhecidos e que têm estado sempre a carburar o ano todo, são três, né? A Frelimo, a Renamo e a MDM. Os outros partidos, normalmente, incluindo o PIMO, não têm estado igual a esta, pois. Mas nessa vertente, alguns concorrem simplesmente para ter assentos na Assembleia Municipal. Exato, eu queria chegar aí. Eles querem realmente ter algum protagonismo político. Eles reconhecem que não têm pujança política capaz, portanto, de conseguir elegibilidade. E então eles pretendem atrelar a outros partidos que têm alguma densidade política, algum peso político. Então eles atrelam-se a esses partidos na perspectiva de conseguirem algum protagonismo político. No caso do líder do partido que estamos a falar, eu sinto que ele está numa corrida desenfreada, num desespero total, a ver se consegue, pelo menos, coligar-se, que é para conseguir ter algum assento, alguma coisa eu penso assim, eu só defino as coisas assim. Então nota-se daí o desespero. Esses partidozinhos não têm absolutamente expressão política nenhuma e eles só coligando, de outra forma não. Agora, há um aspecto que colocou aqui. Porque é que este casamento é sem compromisso? Por acaso nós estamos perante um facto inédito, porque no passado, portanto, os partidos coligavam-se, mas eles entravam em acordo, coligavam-se, e assumiam algum compromisso. É que se os partidos conseguem dar caras agora, por que é que não conseguiram fazer como oficial a mesa? Pois é isto que eu digo que é um fenómeno inédito, que carece, se calhar, de uma análise mais coisa, não sei, o deputado Muxanga se terá uma opinião acerca disto, mas é inédito, isto não acontecia antes, está a acontecer agora. Eles dão a impressão que eles querem fazer essa coligação e por outro lado, estão timidamente a aproximarem-se ou a coligarem-se com esses partidos, timidamente, sem compromisso nenhum. Vamos ver o que vai acontecer. Acontece algo pior, um passo atrás e tal. Eu penso, e desta maneira, eu penso que não se consegue resultados frutuosos na política. Na política não pode ser assim. Na política, a política é uma coisa que tem que ser feita de forma pragmática e de forma, penso assim, e não de forma tímida. Naturalmente não vão conseguir lograr a vitória que almejam. Doutor Muxanga, esta postura, esta questão, será que
bem que a política, para além de ser estratégia, é também um conhecimento. A pessoa tem que conhecer, tem que saber, tem que argumento, estudar a política. É uma ciência. Em termos de qualidade, em termos de referência, se fosse talvez para mandar esperar ali os moçambicanos políticos e depois zimbabueanos ou nambianos ou sul-africanos, que qualidade de argumento encontraríamos? É muito difícil falar da qualidade do político, porque em algum momento qualquer ato que as pessoas tomam acham que é política. Incluindo aquilo que nunca foi política, as pessoas pensam que é política. Esteve, por exemplo, o Décio a lamentar o que está a acontecer com a magistratura. Eu, pelo contrário, pela experiência que eu tenho que agradecer. Que desta vez a magistratura está a assumir que ela própria não é limpa. No passado não houve isto, por quê? Porque andavam-se a proteger entre eles. O Conselho Superior da Magistratura Judicial, já no outro ano, na reunião do ano passado, expulsou alguns magistrados. Até o magistrado que estava no Tribunal de Recursos, quase. Sim, o magistrado B. O cargo onde caiu agora o juiz das dívidas ocultas e que se diz que ele não merecia. Há um juiz que estava àquele nível que foi expulso. Por quê? Envolvimento em atos de corrupção, atos de falta de transparência. A partir daquilo que os oficiais de diligência estão a fazer, a partir daquilo que os escrivãos dos tribunais estão a fazer, ficou claramente nítido que os magistrados estão envolvidos. Por exemplo, há uma senhora que não sei por que continua, já deve estar expulsa também, porque a escrivã dela, com quem ela roubou 12 milhões de meticais, já está a cumprir a cadeia há 3 anos. Mas porque a esposa de um juiz, desembargador, é uma má juíza, está a ser protelada, está ali e continua a roubar. Acompanhou uma história muito triste do setor laboral, até vim partilhar aqui, de um cidadão que meteu o recurso, ganhou o recurso e o cartório diz que o processo desapareceu. Como é que o processo desaparece? O processo que saiu da mesa do juiz foi entregue a escrivã. O oficial de diligência diz que não apanha. Querendo o cidadão pode ir, ele há de ir abrir o arquivo do cartório para o cidadão procurar. Já imaginou aquela velha que está em Macuacua lá, que está em Esqualaquala, que está em Massanjara, que não sabe ler nem escrever? Mas tudo isso está acontecendo por quê? Porque a pessoa não prometeu nada. A escrivã não prometeu nada ao oficial de diligência. E eles querem comer. Então já chega de comer da sujeira. Então temos que... Sabe, meu pai... Qualidade política, ainda estamos aqui. A política moçambicana está ao nível do que é a sociedade moçambicana. Estes atos de corrupção, prostituição, que você chama casamentos políticos, é a característica. Normalmente, as pessoas estão a praticar prostituição, alguma vez já viu a viajarem juntos, de dia. Para cangar num círculo. Quem assiste o namoro deles são os monstros lá na minha aldeia. Porque sabem o que estão a fazer, são coisas de vergonha. É por causa disso que o Massango, no lugar de levantar aqui no Maputo, dizer que apoia o MDM aqui na Matola, preferiu fazê-lo na Beira. Agora a questão é, Massango recessou aonde? Vai integrar lista de que sítio? Então vamos ver. Mas pelo que eu ouvi, já há um grupo que foi à Comissão Nacional de Eleições, de pessoas manifestar, apresentar candidaturas, que já tem um cabeça de lista em nome do partido do Massango. E como é que o tal Massango fica? Volta ainda para aqui? Quer dizer, há situações muito, muito terríveis. Eu acho que a nossa qualidade não é das melhores, porque o adversário também não ajuda muito, mas também há problema das pessoas serem consequentes. Eu sempre recusei coligação, porque eu sei que as pessoas não são consequentes. Nós tivemos essa experiência. Em 1994, o presidente da Câmara, nas primeiras eleições, tentou organizar uma reunião de coligação. Miguel Mabote estava na preparação dessa reunião, o Loforte, este vizinho aqui, e o irmão dele, o Luiz, estava em nome do
do partido do Máximo Dias, estava, em nome do partido Domingos Jarroca, estava o partido do Máximo Dias, estava o próprio Lutero Simanga em nome do PCN. Quem negou vir a Jacob Sibindi? Essa coligação não se efetivou em 94. Depois houve coligação em 99. O Jacob Sibindi recusou integrar a coligação. Houve coligação em 2004, onde já não apareceu o nome dos outros partidos neoletrados, as pessoas integraram a lista da Arnam. E eu participei como deputado. A indisciplina que nós assistíamos ali com Manecas Daniel, com Couto, com o próprio Máximo Dias, com Khalid, contar e querer. Mas quando você está numa bancada parlamentar, quem dita a regra é o chefe da bancada. É obrigatório cumprir com a bancada. Ninguém tem que chegar ali quebrar e começar a criar outra dinâmica. Isso é igual a um comboio, desculpa, é igual a um comboio que quando puxa carruagens, o comboio está a 80 km, uma das carruagens quer estar a 120 ou quer estar a 60. Então, essa carruagem tem que sair. Tem que sair porque senão vai pôr toda a locomotiva a tombar. Obrigado. Vamos olhar para o segundo caso. O Cernic acabou surpreendendo os povos, nesse caso os moçambicanos, a comunidade em si. Um caso de rapto em menos de uma semana. É um caso que não assistimos desde o início deste mundo criminoso no país, infelizmente, que acaba atingindo números exuberantes. Só no ano passado fala-se de 13 casos não esclarecidos. Entretanto, o Cernic, esta semana, conseguiu, de certa forma, esclarecer um caso acontecido na cidade de Maputo e que o raptado foi encontrado em Martantene, no município da Matola. Dércio, é uma situação para dizer que estamos a avançar. Bom, desde já quero felicitar, assim, se podemos dizer, a Cernic pelo trabalho. E oxalá que o trabalho continue assim, para que possamos lograr mais intentos em relação ao desfecho da questão dos raptos. Porque a problemática dos raptos no nosso país ela é muito maior e supera mesmo a própria preparação da Cernic, não é? E acho que, sendo assim, imprimindo esta dinâmica, mas também olhando para aquilo que é a natureza deste rapto, porque também temos que olhar, não é, a natureza dos raptos, a natureza dos raptores, a experiência dos raptores, o nível do conhecimento dos próprios raptores. E também temos que olhar a questão da vontade que a Cernic tem de fazer o desfecho dessas questões. Porque nós não podemos aqui deixar de lado que há questões em que a Cernic até tem possibilidade de trazer o desfecho, mas muito rapidamente. Tem técnicas para fazer isto, mas acha que não quer assim o fazer, ou porque há corrupção no meio disto, e a Cernic acaba enrolando o processo até não se chegar a desfecho nenhum. Este crime de rapto é um crime a qualidade transnacional. Acha que o Cernic tem essa qualidade? Olhando para aquilo que é o resultado que vimos esta semana, em termos de pujança, estamos com uma força de 6 anos de idade. Em termos daquilo que era a ideia concreta. Bom, eu acho que... Desculpa, Cernic não tem 6 anos de idade. Cernic é PIC, é Polícia de Investigação Criminal. É idoso. É tipo Salim Mohamed. Não mudou a idade em que ele nasceu lá no Jajai, em casa da mãe dele, Maria, na década 50 ou década 60. Sim, mas só mudou de ser Simeão Mazuzi, ficou Salim Mohamed, mas a mãe continua aquela e a idade é aquela. Mas os dirigentes do Cernic sempre fazem essa diferença. Começam a pegar... Isso pode ser uma questão de atrapalhação. Quando alguém muda de nome, não significa que a idade dele... A polícia da República de Moçambique, então também não tem 40 e tal anos. Porque essa coisa da PRM começa na década de 90. Era PPM. Não, acabamos chegando realmente à questão dos dados, porque é o que... Sim, mas há uma outra questão, há uma outra questão que está a colocar mal. Este não é o primeiro trabalho de sucesso que a Cernic registrou este ano. A Cernic frustrou o rapto do empresário na Avenida Karl Marx, não passa um mês. Não, estou a dizer, por exemplo, também nunca tinha sido frequente a Cernic frustrar o sequestro e conseguir pegar
os raptores confessarem que vinham para fazer isto nos moldes em que confessaram aqueles. Este assunto aconteceu da forma como aconteceu, foram ligadas as linhas operativas, as pessoas foram para um bairro que não era normal servir de cativeiro, porque as pessoas estavam escondidas próximo até do quartel das Forças de Defesa e Segurança em Macantén, porque não era hábito naquela zona. Se calhar foi mais fácil as pessoas dizerem, desconfiam, as pessoas estão naquele e no outro sítio. Então, a Cernic não pode ser culpabilizada por ter esclarecido isto em tempo útil. Agora, a única coisa boa que aconteceu agora foi que a Cernic permitiu que a televisão filmasse os raptores e falasse no local do ato, o que normalmente a Cernic não tem aceito. Então, aqui, isto é que tem que se discutir. Qual é a qualidade? Por que os outros devem falar, os outros não podem falar? Por que uns são tapados a cara e outros não podem ser tapados? E nesse jogo, também a imprensa tem de nos explicar o que é que ganha quando tapa a cara de uns e deixa destapar da cara dos outros. A imprensa daqui a pouco, às 16 horas e 45 minutos, o Cernic de Maputo vai apresentar um suposto integrante também dessa quadrilha que está no hospital, foi alvejado. Foi mais um membro deste caso que aconteceu no dia 3, esse caso esclarecido. Ok. Eu estava a dizer o seguinte, que mais ou menos aquilo que o Dr. Muxanga aqui estava a referir. Nós, quando falamos de êxitos da Cernic, nós temos que olhar para vários pontos. Uma coisa é vontade da Cernic. O Cernic não foi para além daquilo que é o seu dever. E devia ser assim com todos. Não pode haver exceção, como o Dr. Muxanga aqui estava a dizer. Muitas das vezes, quando nós olhamos para aquilo que são as conferências de imprensa da Cernic, realmente nós estamos a ver ali o porta-voz da Cernic a dizer o que aconteceu, provavelmente aconteceu sobre um caso. Nunca vimos nós realmente um confesso a dizer ali em esta pública que realmente nós estamos envolvidos no sequestro. Quer dizer que é o que eu estava a começar a dizer. É preciso ver a qualidade também dos sequestradores, que nós estamos aqui agora a fazer referência. Por isso que temos que analisar também os tipos de sequestro. Por exemplo, esses indivíduos foram mostrados a falar de sequestro. Provavelmente não tem lá muito tempo de trabalho nessa questão. Tal como estava a dizer o Jaime. Essa questão de sequestro é mais internacional. É uma questão que transcende a dimensão nacional. Mas se nós formos a ver este caso, podemos encontrar muitas lacunas, mesmo da falta de preparação dos próprios sequestradores, a capacidade que eles têm. Por exemplo, eles transportaram o raptado da Liberdade, a casa que mostraram, por exemplo, estava na Liberdade, depois foram encontrar o raptado em Macantén. Quer dizer, estamos diante aqui de um processo que parece-me que há uma imaturidade na própria elaboração deste processo. Não estou a querer dizer com isso que os outros casos provavelmente estão a ser mais elaborados e a transcendência da dimensão do pensamento para elaborar essas questões deve ser mais além da própria Cernic. Para justificar, a Cernic nunca nos apresentar o desfecho de qualquer caso que seja. Não, desculpa, há uma questão que eu quero esclarecer. É assim, normalmente os sequestradores não levam a pessoa para ficar no mesmo sítio. Não há nenhum sequestrado que diz que dormiu no mesmo sítio. Os sequestradores são levados, os sequestrados ficam num sítio, passado alguns dias são transferidos, vão para outro sítio, passado um dia são transferidos para outro sítio. Acho que a intenção dos sequestradores é que, se calhar, provavelmente, haja alguém que pode ter feito o rastreio deles e que pode ajudar a localizar. Então, quando você chega no local onde diz, o carro parou aqui, depois já não está ninguém, a partir daí a Cernic já não tem como prosseguir, senão através da colaboração com o povo. Imaginemos, por exemplo, que fosse um carro que tem lá montado, uma pessoa que tem chip. Está a ver? Então, ele escalou ali e depois dali, para onde é que foi? Já não se sabe. Então, eles fazem isso de propósito. Eles alugaram, se você for a procurar perceber, vai perceber que as 3 casas foram alugadas na mesma semana. E se calhar pelas mesmas pessoas. Portanto, esse não é problema. Mas eu vi também a forma como, a vontade como aquele senhor falava, que ele não é iniciante. O que pode ter acontecido é que
não há crime perfeito. Então, venha dia. Chegou o dia em que o diabo os abandonou e perderam a bênção do seu rei Belzebu e caíram nas malhas desta desgraça. Pronto. Primeiro, parabenizar a Cernic por este feito, né? Primeiro temos que parabenizar. Vezes sem conta, há sempre críticas contra a atuação da nossa polícia. Então, quando acontece um ato destes em que realmente dignifica a classe, eu penso que é digno de menção, portanto, de louvor a esta polícia. Primeira questão, queria dizer isso. Segundo, olha, eu sou um daqueles cidadãos que acredito muito no profissionalismo da nossa polícia. A nossa polícia é bastante profissional. Pode ter algumas dificuldades, se calhar, digamos assim, em termos de tecnologia e tal. Repare que o crime organizado, já o nome diz crime organizado, eles estão muito apetrechados, eles trabalham inclusive com tecnologias e às vezes sinto que a nossa polícia tem estado um tanto quanto desfasada em relação, portanto, aos apetrechos tecnológicos capazes de conduzir imediatamente à localização ou versus esclarecimento das questões. Então, aproveitando esta questão da Cernic ter logrado este sucesso, eu gostaria daqui alertar, entanto que, isto é um programa de governação, entanto que para quem de direito, apetrechar mais a nossa polícia para que possamos ter mais ganhos desta natureza, né? Pois. Agora, naquela questão de que normalmente a Cernic não tem estado a divulgar, eu vou a ideia do meu colega de painel, de que realmente há outros ganhos que têm estado a acontecer. Portanto, este veio à tona e foi mediatizado. Eu acredito muito que no seu trabalho de dia a dia, a Cernic tem estado a esclarecer questões, se calhar, umas grandes, outras pequenas questões, e que muitas vezes pode ser que não caiam nos holofotes da imprensa. Porque eu penso que não é correto dizer que este é um caso entre milhões, né? Portanto, não é assim, não. Temos uma Cernic, que é uma polícia judiciária, que está a trabalhar. Tem estado a trabalhar ao longo deste país todo e tem estado a esclarecer assuntos. Isto é bom que fique aqui claro. Portanto, este foi mediatizado e há tantos outros que não foram mediatizados. Espero que tenha respondido integralmente ou parcialmente a questão que me colocou. Sim, mas isto está claro. Não mostrar a cara é mais. Nota-se que é para proteger também essa pessoa. E não se esqueça que quando alguém é encontrado, até que se esclareça totalmente, que fique tudo esclarecido, num país nós temos presunção de inocência, não é preciso. Desculpa lá, a questão da presunção de inocência. Há outra questão. Desculpa, qual sentido? Não, só que deixe-me terminar, senão vou ser mal entendido. Quando se tapa a cara muitas vezes é porque imaginem que os outros miliantes que pertencem ao grupo podem abatê-lo antes que a polícia consiga expurgar toda a verdade. Então é preciso esconder a cara, também por outro lado, para proteger também esse criminoso dos outros seus colegas, para não apagar, para não haver queima de arquivo. Eu interpreto assim, né? Não, é assim. Os bandidos, quando o amigo deles é capturado, eles tomam conhecimento. Porque se é crime organizado, eles tomam conhecimento. É por causa disso que eles logo... O outro correu até esqueceu o passaporte. Esqueceu o passaporte ali. Não é normal alguém deixar o seu passaporte no chão. Significa que aquele estava a algures próximo dali. Saiu a correr. Para dizer o seguinte, que esta coisa de tapar cara, não tapar cara, não sei qual é o valor disto. Porque em muitos países do mundo já não se faz isso. Se você foi acusado, depois a pena cai, é para você, o tribunal é que vai te limpar através da sentença. A pessoa é fechada a cara, fez os assaltos, depois foge. Como é que nós podemos ajudar a polícia a identificar que este é aquele que está a fugir? Acho que há um erro aqui grave. Eu estou a ver pessoas que estão a ser julgadas em Portugal, nos Estados Unidos da América. Está ali Manuel Chang. Por que não lhe fecharam a cara? Esses das dívidas ocultas. Por que não foram fechados a cara, os nhangumeles e companhia?
Não, desculpa. Há de haver uma razão qualquer, se Não há calhar razão os nenhuma. próprios polícias poderão esclarecer. Não é a polícia. Nós, eu não sou polícia, mas Desculpa. provavelmente... Eu disse uma coisa. A polícia, em algum momento, sofre pressão e acaba aceitando. A imprensa é que tem problemas. A imprensa é que faz a questão seletiva. Quando eu fui preso, a minha imagem foi publicitada. Por que a polícia não me protegeu? Eu acho que Agora a presunção de inocência fecha-se, fechando a cara dele, e ele vai continuando a praticar os crimes. Eu penso que tem a ver com a mídia que nós temos em Moçambique. Se nós formos olhar para os países estrangeiros, o indivíduo não é fechado a cara, por exemplo, mas quando o indivíduo é tido como inocente daquela acusação que ele recebe, o indivíduo é publicitado, até pelo próprio tribunal, que esse indivíduo, ou a própria mídia que promoveu, não é, a detenção deste indivíduo, volta por detrás da sentença daquele indivíduo. O que nós não temos registrado na nossa mídia aqui. O indivíduo pode até ser acusado, mostrado a cara, depois sai, é inocente. Mas onde é que está a mídia para voltar a mostrar que esse indivíduo é inocente? Aqueles que viram aquele indivíduo ali vão ficar na ideia de que aquele é um criminoso. O problema da mídia também é uma questão... Então, esse assunto não é da Cernic. Não vamos lembrar coisas... E o que fica é a primeira abordagem. A primeira abordagem é que fica. Mas essa questão não é da Cernic. Não podemos... Eu tenho uma coisa interessante. As pessoas já viram me prender 2, 3 vezes, são da Cernic. Mas não preciso de os odiar. Porque eu sei que eles foram enganados. Os elementos da Cernic não têm culpa no cartório, nunca fecharam cara de ninguém. Quem cria essa situação é a imprensa, são os advogados, que também, em algum momento, comem da sujeira. Muito obrigado. Bom, vamos esclarecer um dia esse assunto, com certeza, alguns membros da polícia, para ficarem melhor e também os advogados. Vamos debater o último assunto, acerca do debate sobre o Sistema Nacional de Educação e Segurança que sugere, de uma forma, mudanças no país. É um fórum que, pela primeira vez no país, vai acolhendo para olhar especificamente para os desafios, a questão da qualidade, a questão das infraestruturas, como também aquilo que são as coisas pequenas que, ao momento, acabam sendo mais grandes, por exemplo, a qualidade do próprio manual do aluno é um assunto que está sendo debatido desde antes de ontem no país. Ontem foi um dia maravilhoso porque várias plataformas, vários oradores também trouxeram esta questão e sugeriram de alguma forma uma mudança a ser possível. Começo contigo. Estas questões, geralmente é o que é? Remete-nos já a situação de que no sistema atual está caducado ou nem por isso, e qual seria a melhor forma, agora tendo em conta aquilo que vai sair também deste fórum? Eu penso que não podemos ter esse debate, essa onda de debates, não é, que está acontecendo na última semana, e destaca-se ali o professor catedrático Severino Nguyen, que apresenta, por exemplo, de forma clara a proposta dele, em relação à questão da reforma no setor do ensino. A questão do debate sobre a reforma do ensino é muito antigo. Não é desde esta semana aqui, já vem discutindo-se muitas vezes, mas inúmeras vezes mesmo, sobre a questão da mudança do sistema de ensino. O que acontece é que nós, como os intelectuais, por exemplo, discutem essas questões práticas sobre o ensino e tudo mais, mas outra coisa é a vontade do próprio Ministério, do país, em mudar essas questões. Se nós, por exemplo, tivéssemos ouvido já há anos a discutir-se sobre as reformas que devem ser implementadas no ensino, talvez hoje não estaríamos ali a discutir essas questões novamente. Porque nós estamos a dizer que esse problema já vem discutindo já há bastante tempo. É um problema não novo. E sempre há propostas do que pode ser, por exemplo, feito. Severino Nguyen aqui falou, por exemplo, antes de onde, já vem falando, por exemplo, sobre o ensino, mesmo o ensino superior, já há bastante tempo. O que está a acontecer é que há falta de ouvidos. Uma coisa é discutir, se os intelectuais e tudo mais têm um plano claro, mas a operacionalização dessa discussão. Nós não podemos estar aqui simplesmente só a discutir. Nós estamos a organizar eventos para discutir coisas, mas nós temos que estar preocupados em pessoas para ouvirem e implementarem as ideias a serem discutidas. Nós temos que estar a viver a discutir essa questão do ensino, mas se não há pessoas que ouvem, que escutam, que materializam essa transformação, nós continuaremos a discutir e estando no mesmo sítio.
Eu tenho uma experiência um pouco interessante. Há um professor que eu conheço chamado Nando, é diretor da escola Namoga. Ele discute o ensino, até eu chamo ele de ministro da Educação. Ele discute o ensino e materializa o ensino. O que ele discute, ele consegue materializar na escola onde ele está a dar aulas. Temos uma escola secundária chamada Margarida Nasceu, uma escola da Igreja Católica, das freiras. A diretora daquela escola discute o ensino e materializa. Porque o que eu senti nessas escolas, já levei crianças para lá e senti que as crianças saíram de lá com alguma qualidade. Já do ensino primário para o ensino secundário e do ensino secundário para o outro nível. O doutor Severino Nguenha agora tem a oportunidade de ser reitor. Vamos avaliar a universidade dele, se a qualidade de que ele fala, ele consegue materializar lá ou não. Ou se calhar só está a falar para ganhar dinheiro. Ai, que ganha lá muito bem encanando, segundo os meus shoppings. Porque um dos grandes problemas que nós temos neste país é esse. Bastou alguém ter o canudo universitário, pode apresentar um paper, por ver ganhar ali $500 por cada hora que ele fala. O doutor Severino Nguenha é presidente das universidades privadas no nível do país. Sim, mas vamos ver a qualidade. Porque eu também tinha ficado com essa. Por causa da ISPO e por causa do SCTEM. O DM é lá onde está o Severino Nguenha. Mas depois, mais tarde, fui perceber que, afinal de contas, aqui não há nada. Não há absolutamente nada. A mesma coisa aconteceu com São Tomás, quando acabava de surgir. São Tomás de hoje não é São Tomás de ontem. Os fundadores de São Tomás, o jogo que anda aqui sujo é o seguinte: há um professor que é de reconhecido mérito. É convidado para fundar a universidade. 3 anos depois é mandado embora. Ficam os assistentes dele a dar aulas lá. É o que está acontecendo com São Tomás. Está acontecendo com muitas tantas universidades. É por causa disso que o Brasil Mazula acabou servindo de entidade. Até chegamos a chamar ele de reitor ambulante. Você precisa de um reitor, uma pessoa com bom nome para abrir uma universidade de mafia, chama Brasil Mazula. Ah, devia te ajudar, 3 anos depois sai, vai para outro sítio. 3 anos depois sai, vai para outro. Eu conheço tantos professores que já foram usados dessa maneira. Então, o que é que está a acontecer? Vergonha que nós temos ali, da qualidade do estudante da Universidade de São Tomás, da UDM e de muitas tantas. Já tivemos o problema da Universidade de Moçambique, já tivemos o problema da Universidade de Chipande lá, até o próprio patrono quase que ia retirar o nome quando ficou chateado. Agora estamos a ter os problemas do IGRE. Temos problemas da Universidade Pedagógica, a própria Universidade de Eduardo Mondlane, que agora está a formar ladrões que saem de Escumbane para virem sequestrar pessoas. Quer dizer, mas quando o reitor da Universidade de Eduardo Mondlane fala, o que é que você sente? Então, nós precisamos não de apenas falar, mas também nós próprios provarmos que aquilo que eu disse é aquilo que eu faço. Não podemos viver da teoria do padre, que sabe ensinar bem as pessoas como se vive com uma mulher quando ele não tem mulher em casa. A minha pergunta era no sentido, um dos pontos levantados por Severino Nguenha é que nós, os moçambicanos, estamos a pedir demais ao exterior e pedimos aquilo que nem devíamos pedir. Deu um exemplo das latrinas, por exemplo. Pedimos ao Ocidente algo que nem podia, em algum momento acabamos vivendo uma situação de ditadura, uma democratização imposta, de alguma forma, dentro deste ciclo de educação. Não, olha, eu tenho estado a escutar... Parece que nós não temos nada a oferecer. Oferecemos aquilo que recebemos, simplesmente repassamos. Sim, olha, eu tenho estado a escutar algumas palestras que o Dr. Severino Nguenha tem estado a dar. Tenho achado interessante algumas abordagens que ele tem estado a fazer. Por acaso, esta abordagem que está a me colocar, eu não cheguei a acompanhar, esta abordagem, daí que dificuldade de desenvolver... Não, mas não é uma questão, quer dizer, a percepção não vem depois de ter ouvido Severino Nguenha. É realmente uma questão. O que acontece é que os moçambicanos, segundo aquilo que é a postura, estamos a receber quase que tudo do Ocidente. Estamos a receber tudo de apoio. O livro vem sendo apoiado, as salas de aulas é um apoio e queremos ser também dado latrinas. E ele acabou até contando algumas escolas que deu um exemplo de uma escola de Belém que não tem. Que não tem latrina. E ficamos à espera de coisas que depois da COVID, nem devia. A escola não abriu, por quê? Porque não tem latrina.
Então, o diretor da escola entendeu como não tem latrina, não há condições de se abrir a escola. E ele perguntava, será que é preciso irmos ao acidente para me pedir dinheiro para fazer latrina? Não, nesta vertente eu penso que o professor doutor Severino Cunha tem razão. Há muitas das abordagens dele que de facto ele toca com o dedo na ferida, diga-se em ponto da verdade. Essa questão de sermos pedintes e tal, eu penso que chegou a altura de nós começarmos a mudar um pouco de postura. Pedimos tudo, quase tudo, como ele disse, né? Pedimos tudo quase do exterior, até aquilo que também não é necessário, até pedimos pedintes. Eu penso que, ao se pronunciar assim, talvez o professor doutor queira fazer uma crítica e chamar uma reflexão introspectiva para nós mesmos, uma abordagem, uma reflexão introspectiva no sentido de mudarmos a maneira de ser, mudarmos de coisas. Não é tudo pedir e acabamos pedindo até coisas que não precisamos. Ok, correto. Mas eu queria, se me permite, já agora, falar sobre esta questão da qualidade. O deputado Mouchang, quando esteve aqui a falar e a citar Severino Cunha, se há ou não qualidade lá também nas universidades, digamos essas universidades superiores. O doutor, eu lembro uma vez, eu tenho estado, sou muito assíduo nas abordagens dele, ele teria dito assim, já as pessoas que vêm do ensino pré-universitário vêm muito mal preparadas. Significa que para trazer a qualidade, nós temos que começar mesmo até da raiz, do ensino, do sistema, do ensino primário, do primeiro e segundo grau. Nós temos que fazer um reset e iniciarmos de baixo. Eu, às vezes, quando reflito assim, sobre esta questão da qualidade na educação, eu costumo questionar, mas afinal, é tão difícil assim começar a semear para colhermos depois uma educação de qualidade? Se temos, não precisamos inventar a bicicleta, vamos imitar. Existem sistemas de educação. Há países que seguem, por exemplo, o sistema Cambridge inglês. Há países, muitos países, não é só Moçambique. Por que não vamos também seguir esses modelos já existentes e não esperar inventarmos um novo sistema, nosso, que traga qualidade? Nesse caso... Existem sistemas disponíveis no mundo de educação. Os países seguem o sistema inglês, o sistema americano, o sistema... Pois. Então, Veja só. neste caso, sugere a abolição dessas facilidades que temos do ensino primário até começarmos, sim, nós temos que começar do início, porque, repare, se é verdade o que disse o professor Dr. Severino Cunha, de que já chegam do pré-universitário mal preparados para o ensino superior, o que podemos esperar em termos de qualidade, os formandos, portanto, das universidades privadas, tipo MDM, Esquitem, São Tomás, se eles já recebem, digamos, a matéria-prima que eles recebem, ou seja, os dados pré-universitários que vêm já mal preparados, eles recebem já coxo. Como é que tu vais conseguir uma qualidade lá frente, no fim, quando terminarem? Engenheiro, desculpa. Fez já onde o seu curso? Não, eu fiz fora. Felizmente fiz fora do país. Na Universidade Eduardo Mondlane, desde os tempos do arquiteto Forjage, a Faculdade de Arquitetura nunca graduou 3 alunos por ano. Vai lá ler. Porque chumba muito. Pois. Não, espera. A Faculdade da Engenharia Mecânica também. São discursos difíceis, não? Sim. E depois há outra faculdade de engenharia que é... Mesmo as engenharias. A eletrotécnica é que gradua o maior número de estudantes. Agora, porque antes também... Mas mesmo naquele agronomia tempo... também, exato. Mesmo naquele tempo, agronomia, economia e a eletrotécnica tiveram estudantes em número um pouco superior. Pois. Não é porque os estudantes eram tão burros como se pensa. É elitização. Quando os russos abandonam Moçambique, entregam a universidade a este grupo Forjage, eles entenderam que não deviam deixar muitos pretos chegarem ao nível dele. Desculpa a expressão. Eu acredito que isso pode isso foi propositado. Então, o professor que entra nessas faculdades é formatado para não deixar o estudante sair dali, porque senão vai lhe tirar o lugar. Por isso, se eu fosse quem é de direito neste país, eu mandava fechar aquelas faculdades. O dinheiro que nós estamos a gastar pela energia, pagamento daqueles professores, íamos pagar bolsas para os estudantes estudarem fora
no tal sistema Cambridge para voltar, virmos abrir já com nova mentalidade. E carregar esses forjagens todos, encontrar um outro sítio. Onde não, vão à reciclagem, saem da educação, vão a outro sítio. Se for necessário, podem reciclar lixo no Lene, em qualquer sítio. Porque nós, desculpa lá, nós não podemos brincar com coisas sérias. Então é preciso que quando o professor chumba o estudante, fica claro que o estudante chumbou porque não sabe. Não é preciso haver dúvidas aqui. Porque o estudante, quando chumba porque não sabe, o próprio estudante tem dificuldade de discutir. Eu chumbei uma vez na 5ª classe. Não discuti com o professor. Porque eu sabia que não sabia. Por quê? Eu não gostava do professor. Não discuti com ele. Chumbei, sim senhora, repeti a classe. São questões muito práticas que as nossas universidades, elas agora implementaram isto. É com muita dor que o ensino e qualidade, pelo menos no ensino superior, mesmo a Universidade de Eduardo Mondlane, que é reconhecida a nível nacional e internacional, começa a ter essas lacunas. Você chega lá, estudantes que reclamam, até inquéritos são feitos na Universidade de Eduardo Mondlane, externos, para ver qual é o nível de estudantes, o que acham dos professores, e o resultado mostra exatamente que há alguns estudantes que, na verdade, não estão a chumbar porque não sabem, mas porque há indivíduo que entende que ele é muito mais intelectual e que deve fazer aquilo que acha que deve fazer para inibir o estudante de avançar. Mas também há uma questão que o engenheiro aqui estava a dizer, que tem a ver com a implementação do modelo de Cambridge, por exemplo, outros modelos da Noruega. Nós não precisamos disto. É uma crítica que o Dr. Severino fez e muito bem. Nós não precisamos de levar o sistema de Cambridge para Moçambique. Nós temos que criar um sistema à altura e adequado à realidade de Moçambique. Não sei se isso vai funcionar. Nós não vamos trazer um sistema de Cambridge para vir ensinar os moçambicanos. Nós temos que criar um sistema adequado à natureza das necessidades de Moçambique. Nós, Jaime, Dr. Muxanga, quando estudou, nós podemos criar. Nós temos que criar. Se nós queremos ver um desenvolvimento e avanço de qualidade, temos que criar. Sabe quantas décadas tens que levar para inventar essa. Mas o problema é exatamente esse. Quando é que nós vamos ter o nosso próprio sistema com qualidade? É assim, desculpa lá. Na não África, podemos trazer um sistema estrangeiro aqui. Criar o nosso próprio sistema aqui. Na África do O Sul. Décio não entende, talvez, essas sistemas de educação. Não. Na África do Sul, há uma universidade que licencia pessoas em línguas banto. Mas essas línguas servem para quê? Você não vai fazer nenhuma investigação científica em língua banto. Não vai fazer investigação econômica, nem técnica, nem matéria de química, nem matéria de sei lá o que. Aquilo serve para quê? Para teologia. O Lerabai Belo Chumelavano. Sim, senhora, para essa área sim, isso pode funcionar. As tais culturas, os usos e costumes, isso funciona para isso. As ciências sociais. Mas para você produzir uma aspirina, para você produzir, por exemplo, fazer o tratamento de água do mar, para ser água potável as pessoas tomar, não precisa de aprender isso na sua própria língua, que é o que o doutor Severino Ngwenha estava a dizer. Ele estava a falar que o filho do caçador tem que aprender como é que se caça. Eu não sei se conhece alguma faculdade no mundo onde se ensina as pessoas como se caça. Licenciado em caça, licenciado... Quer dizer, parte daquilo que o doutor Severino Ngwenha estava a dizer era chamar as pessoas de indígenas e ele de assimilado, porque viveu na Europa. E isso não pode ser permitido. O que o doutor Severino Ngwenha sabe falar, tem de falar com medida e consubstanciado. Os filósofos e sociólogos têm um problema do mundo deles, porque em algum momento vivem um mundo que não existe. Tipo pessoas que são mapanzulas lá na África do Sul. Pessoas que quando andam vão nhonhoba, não pisam o chão. Estão a dançar, mas não querem pisar o chão. Só que a dança, desculpa. Vai só 30 segundos, eu queria aproveitar. Sim. Eu quero terminar mesmo, dizendo o seguinte. Há algumas coisas do Dr. Severino Ngwenha disse que são funcionais e valem para o país, mas nós não precisávamos de levar 40 e tal anos. Porque a educação, até quando o Dr. Severino Ngwenha sai de Moçambique, vai para a Europa, estava minimamente boa do que o que é hoje. Obrigado. Até quando Graça Machel deixa de ser ministra da Educação, a educação estava minimamente boa. Até a morte de Samora Machel,
As escolas técnicas sabiam formar pessoas. A escola de artes e ofícios sabiam formar pessoas. Os alunos das escolas básicas agrárias sabiam usar trator para colimar, tratar em plantas e sabiam reparar tratores. Hoje não há nada disso. Como é que você está a formar um torneiro mecânico sem torno? Como é que você dá aulas do ensino técnico no curso noturno? Que brincadeira é essa? Muito obrigado. Bom, Não, eu só queria... não, é só mesmo para fechar esse assunto, já não vamos tocar. era Eu mesmo só quero para aproveitar. finalizar. Temos 3 minutos, por favor. Peço perdão, engenheiro. Temos 3 minutos, eu queria dividir os 3 minutos por todos. Vamos olhar para o pronunciamento de ontem dos médicos, talvez aí um minuto. Dizem que não há contacto nenhum com o governo, apesar do governo falar à imprensa, e provavelmente, se isso continuar assim, hoje é o 18º dia, eles podem abrir mais uma sessão de 21 dias para a greve. Peço, por favor, síntese e vamos fechar. Bom, eu vi, tristemente, mas eu já tinha chamado a atenção aqui, que enquanto nós confiarmos o atual ministro da Educação, não havemos ter nada e corremos o risco de ter a renovação da greve. Os médicos disseram que vão reunir amanhã, sexta-feira, no 20º dia. 21º dia vai ser sábado e 22º dia vai ser domingo. Então significa que eles vão decidir amanhã e acredito que a greve vai continuar. O povo vai sofrer, porque terá que suportar mais 21 dias. E eu, por exemplo, tenho um sobrinho meu que devia vir fazer controle, que não pode vir porque está em momentos de greve. Tenho pessoas das minhas relações que deviam entrar em cirurgias, que não podem ir às cirurgias porque os médicos estão em greve. Não sei o que o governo ganha com esta vergonha que nós estamos a ter. Por que fazer braço de ferro numa situação em que, efetivamente, não se deve fazer braço de ferro? Se o governo não tem dinheiro, que sabe explicar que não tem dinheiro. Não é dizer que temos dinheiro quando é mentira. Por exemplo, apareceu o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições a dizer que há dinheiro para pagar os órgãos eleitorais. Debo ler hoje alguém de uma das comissões distritais de eleições. Não viram o vencimento de junho, não viram o vencimento de julho, já passam 72 dias, ainda não receberam. E tem problemas de subsídios daquele momento do recenseamento eleitoral. Entretanto, alguém já disse que a Comissão Nacional de Eleições tem dinheiro. A Comissão Nacional de Eleições levou o dinheiro correspondente ao subsídio dos membros dos órgãos de apoio para onde? O presidente da Comissão Nacional de Eleições estará a comprar tomate. Ainda está a vender tomate no Zimpeto, depois de ter os lucros, é que vai pagar as pessoas. Muito obrigado, engenheiro. Vamos ouvir a sua opinião. Qual devia ser a postura agora, tanto do governo como também dos profissionais? Olha, Eles disseram ontem que vão e poderão, de certa forma, avançar para hoje, mais 21 dias. Bem, triste situação. A única coisa que eu queria dizer é o seguinte: é preciso atender e resolver o problema dos médicos. É preciso resolver o problema dos médicos. Muito obrigado. Dercy, eu teria feito aqui uma pergunta igual a esta. Já vimos em outros países, quando uma situação começa a ficar candente, fica em outros banhos, o número 1 do país sempre pronuncia-se. Não seria este momento para o chefe de Estado voltar a dizer, ou melhor, dizer alguma coisa? Ou deve ainda permanecer um assunto do Ministério? Não, aquele já não é assunto do Ministério. Aquele assunto da greve dos médicos não começou neste ano, já vai por aí 4 ou 5 anos. É a altura do Executivo dizer alguma coisa sobre aquele processo. Porque estamos a ver que o Ministério não consegue resolver o assunto, então o assunto deve transcender, afinal de contas, a quem colocou o ministro naquele posto. E já esse é um problema já da nação, já não é um problema do Ministério, isto é um problema da nação. Então, penso que é a altura do Presidente da República se pronunciar e, sobretudo, para além de se pronunciar, é de resolver o problema dos médicos. Porque se continuarmos assim, o povo continuará a sofrer e como está a sofrer. Muito obrigado. Queremos agradecer também a sua disponibilidade por ter nos acompanhado. Alguns estiveram conosco no Facebook e também no WhatsApp em termos de interação. Queremos também agradecer. Estivemos a debater hoje a questão dos médicos, como também esses casamentos não oficiais de alguns partidos com relação a outros partidos amigos inscritos para as eleições de outubro. Também olhamos um pouco para a questão dos avanços em termos de qualidade do Cernic. Ficamos por aqui. Próxima quinta-feira tem mais. Tchau, tchau.